Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E aí, Paty? Tudo bem? Tudo, né? Tão bem que eu não sei nem mais gravar podcast. Então, Pois é, tô vendo. tá tendo que reaprender tudo. Como, como foram as férias? Tranquilos. Só de não ter que me preocupar com o trabalho, me deu vontade de nunca mais ter que me preocupar com o trabalho. Tá sendo um período muito difícil Imagino. de readaptação. Mas é isso, né? O proletário precisa trabalhar pra poder ter outro período de férias ano que vem. Espero que possa aproveitá-lo novamente. Só o ano que vem. Só ano que vem. Agora é só ano que vem. Meu Deus. Pois bem, esse vai ser um BO. Eu vou dar um spoiler rápido aqui. Um BO muito forte em coisas para assistir e ver nas internets. Acho que a gente vai ter um pouquinho aqui para dizer de livros, porque eu nem sei se eu sei ler depois desse mês. É isso. Considerando tão pouco que eu li. Então, A gente é o podcast que fala sobre literatura. Um não sabe fazer podcast mais, a outra não sabe ler. então É pronto. É perfeito, isso. é perfeito. A gente se Perfeito. supera. É isso. Tô Muito bem. feliz, tô Vamos, feliz. vamos começar falando de filmes, né? A gente, filmes recomendações para assistir. Foi o que eu mais fiz esse mês, né? Desde o começo do mês, quando minha gatinha morreu, eu não tinha. Meu span de concentração ficou curtinho, curtinho. E aí, ver filme era o máximo que eu conseguia fazer. Então, eu vi muito lixo. Muito lixo. Eu ia naqueles, sabe aquelas páginas dos streamings saindo daqui a alguns dias? Sim, E aí eu escolhia uns filmes dali, porque o tempo que você passa pra escolher filme também tá foda, né? Você passa um tempo considerável. Então eu ia lá e escolhia. E aí eu vi muitas pérolas. E aí eu vou começar com a minha recomendação, pode ser? manda brasa. Você é expert do mês. Então vai. Eu quero. Eu vou começar com um filme espanhol. A gente tem falado muito de filme estrangeiro, né? Habla e E é um habla. filme espanhol que eu não conhecia. E é um filme bem pacato, na verdade. É um filme que nada acontece. Chama Enquanto a Guerra Durar, que fala sobre o golpe, né? A junta militar que deu o golpe na Espanha para tomar o poder. E aí fala do golpe que o Franco deu na junta para tomar o poder sozinho. E um escritor que no começo apoiava a junta. E aí ele percebe que o que a junta vai virar com o Franco no poder. E o que eu gostei desse filme é que é um arco muito parecido com o Rodolfo Walsh em Operação Massacre, que é um livro que eu já comentei aqui, que é um livro que eu gosto demais, que é literalmente né, nesse caso, nesse caso do filme é um escritor muito famoso na Espanha, ele é considerado o escritor da Espanha, inclusive na época, e o Rodolfo Walsh é um jornalista, mas ele apoia a junta, né? Porque ele acha que é o que precisa naquele momento, e aí aos poucos o escritor começa a ver os amigos dele que falam contra a junta desaparecerem. E ele tenta, né? Ah, eu tenho contatos, eu posso falar alguma coisa, eles vão me ouvir. Ninguém vai ouvir ninguém, né? Você é só um escritor. E os amigos dele, de fato, são fuzilados. Então, ele percebe que a coisa é muito séria, que não é só uma junta militar, né? E principalmente quando a gente vê os bastidores dessa junta, que é o que eu falei, o Franco dando o golpe dentro do golpe. Então, eu acho que é um filme. E aí é isso, é um filme muito pacato, é um filme assim, não é um filme de ação, nada disso. É um filme até lento para se assistir, mas quem tem interesse nesse assunto, eu acho que é um bom filme. É um bom filme a lá. É um filme típico ibero-americano, sabe? Bom, bom. Bom Então, eu predicado. recomendo. Tá na HBO Max por enquanto, mas estava na lista lá dos que vão sair em breve, então não sei até quando vai ficar lá. Divirta-se. É um troca-troca de streaming, né? Eu acho que Friends já rodou todos. Já rodou tudo, também acho. Tem uma recomendação aí do seu lado? Tem uma só. Eu assisti Então pouca coisa manda. esse mês, mas eu tava de bobeira na internet, num dia de preguiça, e vi que o senhor Casimiro Miguel tava reagindo a uma série nova da Globoplay, Hum. chamada Túnel do Amor. Ai, meu Um Deus. reality, né? Um reality de jovens de 30 anos que nunca precisaram trabalhar na vida, a não ser ir pra baladinha,
fazer fotos para o Instagram, essa coisa toda. E aí eu falei, vou ver essa bobeirinha aqui. Ele tinha reagido, acho que 1 ou 2 episódios. Só que teve uma parada que me pegou, mano, porque era pra ser um reality de pegação. Só que essa jovenzada toda aí, nos seus 20, 30 anos, quando tem que conviver junta, eles ficam cansados, mano. E aí o que acontece? O que me pegou? Depois que eu assisti o segundo capítulo, aí eu fui procurar na Globoplay. Porque o que me pegou? A produção começou a apelar pra poder colocar esses jovens em situações de puro envolvimento sexual sem compromisso, bebedeira, barracos e aquilo que, né, você pode esperar de um reality show chamado Túnel do Amor. Só que acontece, isso foi afundando o espírito desses jovens. No começo, tipo assim, chegava uma garrafa de bebida do nada. Aí eles faziam body shot, faziam a parada toda, tinha todo o envolvimento. 2 horas depois de ter começado, tava todo mundo cansado, tendo várias discussões cabeça, tendo DR. Tipo assim, mas não é aquela DR de jovem adolescente Meu querendo Deus. um bater no outro e pá. Era a DR dos casais ali que estavam tentando se compreender, sacou? Uhum, Jovens no divã. E aí, uhum. a edição começou a se perder na próprio encadeamento de acontecimentos. E os capítulos iam ficando, tipo, cada vez mais sem sentido até o final. São 20, né? Eu assisti 20 capítulos. 20? 20. Gente, Meu tá Deus. de férias. Mas é interessantíssimo, interessantíssimo que esse reality show deu errado e ficou muito bom. Ficou excelente. Ficou maravilhoso. Que situação. O tiro saiu pela culatra. Óbvio que assim, né? Quando rola as brincadeiras assim, eles dão uma forçada na edição pra tentar dar uma crescida. Mas Uhum. com o tempo você vai acostumando o olhar e vai vendo que isso não durou meia hora. Tipo, a alegria deles não durou meia hora. O resto tudo era uma absoluta crise existencial de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo mais. O jovem acabou. O jovem É acabou. isso. O jovem É acabou. isso. É isso. É isso. Uau. Incrível. Cara, eu achei maravilhoso. Eu ri tanto. Incrível. Eu ri tanto, eu ri tanto que eu decidi trazer isso pra recomendação. Se vocês tiverem Globoplay Bom. ou se vocês quiserem assistir sem as cenas mais tórridas, vai lá no YouTube do Casimiro, né? Casimito ou Casé TV, alguma coisa assim. Ou vocês vão na Globoplay e procurem Túnel do Amor, segunda temporada. O sucesso é garantido, todo mundo Já vai se tá na segunda identificar. temporada. Segunda Você temporada. assistiu as duas? Não, só assisti a segunda. Tá. Porque a primeira deve ter dado certo, aí não deve ter ficado bom, entendeu? Mas são 20 episódios a segunda temporada. Isso, 20 É episódios. muito longo, meu Deus. É o que eu tô te falando, e é cansado. Desde o primeiro episódio o bagulho é cansado. Meu Deus. Teve gente que tava na casa que só conseguiu brilhar em meio episódio. Só Entendeu? conseguiu, só conseguiu brilhar. Exato. Então, esse é o Ok. nível de cansaço daquela galera. Entendeu? Entendi, O entendi. maluco Pesado. ficou 1 mês dentro de uma casa, 20 episódios de uma série, e ele conseguiu Uhum. brilhar em 30 minutos de um episódio. Que dó. Saca? Pesado, pesado. É maravilhoso. É completamente maravilhoso. O rio de dinheiro que não foi gasto pra produzir esse bagulho, É, pra ter, imagino que sim. pra ter ficado Imagino isso. que sim. Agora, pra Ainda mim, mais na Globo. todo de férias com o ex, Rio Shore, como é que é o outro que tem lá? Ah, tem um monte. Tem Tem um vários monte. nos streamings aí, tem um monte. Se todos dessem errado, eu seria absolutamente viciado em reality show. Saca? É muito. Porra, foi muito. Foi uma experiência muito Ok, foda. Muito foda. O- entendi os a erros. premissa. A, a, o toque tá que os editores, né, os diretores do programa e os editores não sabiam mais o que fazer pra arrastar o contrato de 20 episódios. É muito longo. Realmente, acho que vai ser dos mais longos. Então Tirando o BBB. você vê uma quebra da sétima parede que você começa a compreender a aflição de quem produz o programa. Porque não tem porra nenhuma. Que desespero. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Muito Maravilhoso. bom.
você precisa se divertir, tá aí a recomendação. É isso. Porque a minha próxima recomendação não é divertida, então é bom ter Ah, uma coisa aí pra dar uma quebrada. vai Porque lá. eu assisti, eu não sei se você assistiu esse filme, eu não lembro se foi você que me falou dele, o Meu Pai, com Com o velhinho lá do o Jack maravilhoso. Nicholson. Não, É, meu pai é com Jack Nicholson, não é? não é. Ué, A gente vai ficar aqui uma hora agora tentando adivinhar o nome dele. eu passei por esse Não, filme hoje no streaming, pô. ele ganhou o Oscar pelo filme, merecidíssimo, aliás. O filme fez um barulho no Oscar do ano retrasado, eu acho. Foi, pô. Foi. E o filme é incrível, de verdade. E ele vai falar a história, né, de um senhor que está passando por Alzheimer. Uhum. E aí ele faz uma coisa muito inventiva, que pelo menos para mim eu nunca tinha visto, eu não sei se algum outro filme já fez isso. Aí ele vai colocar a gente nos pés de quem está passando por Alzheimer. Então, por exemplo, ele acaba de conversar com uma pessoa, né? Aí ele vira para um lado. Quando ele volta, o diretor mudou o ator que faz aquele personagem. Então ele fica confuso. E você fica confuso. Fala, não, peraí. Mas quem é esse cara? Então, ele te deixa no lugar de quem tá naquela situação de tipo, eu não conheço essa pessoa, e você também não conhece essa pessoa, você não sabe quem é esse ator. Então, você passa junto com ele por toda essa situação, e são várias vezes, sabe? A filha dele tem uma cena que muda a atriz, então ela chega em casa e ele fica desesperado, porque ele não sabe quem é essa pessoa chegando em casa. Então, você sente muito no, muito na. Anthony Hopkins é o ator. Ah, sim, Você maneiro. sente na pele o que ele tá pensando, assim, você vê o que ele tá pensando. E eu achei muito, muito inteligente colocar a gente no mesmo lugar dele. Porque as pessoas reagem, óbvio, né? As pessoas que estão na cena reagem, mas eu sou seu sogro, eu sou seu genro, eu sou sua filha, para as pessoas é normal. E a gente que tá vendo o que ele tá vendo, a gente sabe que tem um problema. Então, eu achei muito inventivo. O Anthony Hopkins está maravilhoso, de verdade. Assim, ele é incrível. Se bem que eu assisti Nos Vestígios do Dia, que é a adaptação do livro do Kazuo Ishiguro, e eu queria morrer, né? Mas aí É é o tão ruim o Kazuo filme, também. eu queria. O filme é tão ruim que eu não quero nem ler o livro, para você ter uma ideia. Perde Então, é nada, não. complicado. Que é complicado. Então. Tem erros e acertos para todos os lados, mas o Anthony Hopkins e meu pai tá muito, muito, muito bom. E o filme tá na Netflix disponível, eu recomendo demais, mas aí assim, vai com lencinho, vai pronto para se emocionar, porque é muito triste, né? Acho que é muito triste, a situação do Alzheimer para mim é muito triste a sua própria mente se perder de você, sabe? Acho que a maior tristeza de todas é você não poder controlar mais a sua própria cabeça. Real. E é isso. É Pesado. isso. Fechamos bem, então, os filmes numa alta, numa nota alta. Vamos, então, para Interwebs. Quer Interwebs, começar? importante. Pode ser, pode ser. Eu tenho duas páginas de Instagram pra recomendar, porque eu não passei muito tempo na internet assim. O último tempo que eu tinha era foi vendo Túnel do Amor, né? Mas Produtivo? demais, foi maravilhoso, experiência incrível. Mas uma página na internet é muito importante, eu não sei se eu já recomendei em algum BO muito passado, mas eu acho que merece estar aqui de novo, que é a página Ztugsta, ou Z.THUGSTA. O que que eles fazem? É uma página sobre rap, né, tipo, e tudo mais, só que eles fazem um trabalho, e aí é o método DSP, né, dar seus pulos, de legendar muita série gringa que sai sobre a cultura e disponibilizar em drives. Piratão, é isso. Mas é a forma como algumas das séries mais importantes para a cultura hip hop, principalmente, que é produzido lá nos Estados Unidos, que é um centro incrível de produções, já que é a base da cultura, foi onde tudo começou, né? E onde as maiores produções são realizadas, é a forma como tem de chegar aqui. Porque boa parte dessas séries estão em outros serviços de streaming que a gente não tem acesso só se a gente colocar uma VPN. Aí começa a complicar o pagode, né? Que aí é Hulu,
e outros serviços de Ui, assinaturas de lá. é. E aí, pô, por exemplo, acabou de sair a terceira temporada da série do Wu-Tang Clan, que acabou de fazer show em São Paulo, um dos grupos mais icônicos de Nova York. E acabou de sair a terceira temporada nos Estados Unidos e aqui não tem nem previsão pra sair a primeira, sacou? Sendo que é uma história de Nova York nos anos 90. Tipo, acima de qualquer questão sobre a música, sobre o grupo em si, é uma história sobre Nova York, sabe? Da mesma forma que, sei lá, não comparando as séries, né? The Wire é uma das melhores séries de todos os tempos, mas The Wire é uma série sobre Baltimore, né? Então, tipo, dá pra fazer um paralelo sobre. E nem vai E chegar ninguém aqui, vai para Baltimore. Desculpa, mas não tem uma pessoa que sonha em morar em Baltimore. pelo amor de Desculpa a Deus. todos, Não, mas é real. o time de futebol americano da cidade é Corvo, né? Que é o, que é o símbolo da morte, né? Então, já dava só o Lestat que gostaria. Nem o Lestat que mora lá em Nova Orleans, né? Que é o vampirão, que a Difícil, gente hein? vai falar esse Difícil. mês, inclusive, né? Pra deixar um É, contexto aí. Mas difícil. nem vampiro quer ficar naquela porra daquela cidade cheia de nada, mar e É droga. isso. Então, assim, é muito chato você não ter essas produções vindo pra cá, dentro de uma cultura que é muito grande no Brasil também, só vem crescendo. E o Zetugs, a página Zetugsta faz esse serviço de trazer umas paradas novas que saem lá e legendar, cara. Pô, o serviço de Muito legenda legal. é brabo, sabe qual é? Eles fazem todo o processo, então fica a recomendação. E a outra é rapidinho, que é a página, o perfil do Lou Beaver, arroba Louis Beaver, Bever, que ele simplesmente pega obras de arte icônicas e recria em fotografia, só que com camisas de futebol, sacou? Então, tipo, ele pega a Mona Lisa e bota o quadro na Mona Lisa assim e tira uma foto de uma mina com a mesma expressão facial, só que com uma camisa, sei lá, do Arsenal. O Arsenal tinha uma camisa meio vinho e tal. Só que o resultado artístico da parada é muito bonito. Tipo, o aesthetics da parada é muito bonito, mano. É muito bonito. Ele tem Muito muito legal. bom gosto na hora de representar as paradas. Então, vale a pena dar um confere. É um perfil pra você ficar só em choque. E ficar brincando de adivinhar, né? Porque a obra de arte vem na segunda foto do carrossel. Aí você clica e vê e faz a referência. E é uma maneira de introduzir arte também num meio que não é tão comum. Então, Muito bom. muito maneiro, Muito muito bom. maneiro. É, a minha recomendação, eu nem sei se devia estar no Interwebs ou, no, ou na internet como um todo. E também não sei se a gente devia dar um spoiler aqui do que vai ser o tema do Isso é Cinema desse mês de junho, hein? Pode dar Será? spoiler porque vai sair no É, calendário, né? verdade. Poxa, Então é o seguinte, eu vou recomendar o Reserva Imovision. É, eu assinei por um mês, porque eu queria testar, conhecer um pouquinho mais. É um streaming pura e simplesmente do cinema independente. E aí ali eu assisti o Lawrence Anyways, que é um dos filmes que a gente vai abordar no Isso é Cinema de junho, que a gente vai tratar de representação trans no cinema. E a gente quer trazer várias vertentes e faltava ali para mim um filme independente e o Lawrence Anyways vai representar isso e tá ali no Reserva Imovision. E eu achei muita pérola interessante ali. Achei uma filmes do mundo inteiro que normalmente não são distribuídos em grandes streamings, porque eles são realmente feitos com, né, um orçamento pequeno, eles são feitos com uma distribuição muito menor. Então, quem tem interesse em conhecer o cinema independente, o Reserva Imovision acho que uma tem ali uma lista muito, muito impressionante de opções para conhecer. E fiquem de olho, porque o Isso é Cinema desse mês vai ser um tema muito interessante. A gente vai linkar com várias coisas que a gente já falou aqui. Acho que é um tema importante. E a gente vai trazer filmes de fácil acesso, que estão meio escondidos aí do público, a gente percebeu, mas que precisam ser falados e precisam ser vistos. Então, não sei se eu deixo interwebs ou cinema, mas enfim, vale para tudo. É isso. aí, o Bel é nosso, a gente É decide isso. deixar onde A gente faz o que a quiser. gente quer. Exatamente. É isso. Para ler, eu não tenho nada, que eu não leio. Mas aparentemente você leu alguma coisa de boa para recomendar pra galera. Então, eu li bastante coisa esse mês, né? Porque eu
tava de férias, né? Como não Olha tinha só. meu trabalho comendo o meu cérebro e o meu psicológico, eu consegui ler numa boa. E, assim, não foram leituras tão impactantes, mas foram boas leituras. Mas eu destaco duas porque eu acho que elas têm uma importância muito grande dentro dos estudos sobre narrativas construídas de maneiras diferentes do que aquilo que a gente tem como pré-concebido. A Ruth Uhum. Guimarães, que é uma estudiosa, escritora de ficção, o livro em maior circulação é o Água Funda, se eu não me engano, saiu pela editora 34. Ela tem um trabalho muito grande na descoberta e no registro da memória de narrativas do povo sertanejo, do povo aquilombado, do Vale do Paraíba e dos povos indígenas também. E passando por uma livraria, enquanto eu viajava, eu encontrei dois desses volumes. Saíram 4 volumes de contos, e eu encontrei dois desses volumes, que foram os contos índios e os contos negros. E aí Hum, não é ela escrevendo contos sobre algo que ela ouviu. É ela registrando contos que ela ouviu, palavra por palavra, sacou? entendi. É um trabalho de transcrição que fez parte de todo o trabalho que ela desenvolveu durante a vida. Então, ele é muito importante não só pela perspectiva de novas narrativas, mas pela perspectiva de aprofundamento de uma das intelectuais mais brilhantes que o Brasil já teve, que foi a Ruth, sacou? Incrível. Então foi muito interessante. O Vale do Paraíba é aqui do lado, né? Nosso lado, a gente tá Rio, São Paulo, o Vale do Paraíba fica bem na meiuca do nosso caminho. Então é muito próximo, é algo que a gente pode ter algum acesso, mas e a gente também começa a perceber que, né, são povos indígenas, são povos aquilombados diferentes, que têm culturas diferentes, que têm formas de narrar diferentes, mas um recorte extremamente importante, bonito, necessário e corajoso, né? Porque a gente basicamente não veria isso sendo publicado por aí se não fosse por uma editora pequena, a qual eu acabei de esquecer o nome, porque eu não deixei anotado, mas eu deixo nos créditos do episódio, sem problemas. Boa. Muito bem. Eu não li nada, mas eu obviamente comprei livro Claro. e fiquei de olho nos lançamentos. E eu tô atrás desse livro desde que eu vi alguém na gringa falando dele. E aí eu vi o e-book a R$ 10. Eu falei, puta merda, é um sinal. Tudo pra mim é um sinal na hora de comprar livro. É muito doido, né? Eu já te contei que eu tava uma vez, eu tava pensando num livro, eu abri a Amazon, ele tava em promoção, eu falei, puta merda, é um sinal, eu comprei. Eu faço esse tipo de coisa. E é o Restaurador de Rostos, da Lindsay Fitzharris. Basicamente, ela vai falar sobre os médicos que tiveram que inventar a técnica da cirurgia plástica por causa da guerra, que destruía, né, o rosto dos soldados. Principalmente as guerras que começaram a usar veneno, né? Porque Uhum. antes era a espadinha, né? Então você tomava a espadinha, você morria, puta foda. Mas à medida que a guerra começou a ficar mais tecnológica e mais biológica, os venenos começaram a destruir os corpos. E aí destruía, mas não matava. E aí o que que você faz? Então os médicos tiveram que basicamente reinventar a medicina e reconstruir o rosto dos soldados que chegavam vivos, mas sem. E eu acho, assim, a ideia disso para mim é fascinante. Assim, os Sim. primeiros médicos que tiveram que lidar com esse tipo de coisa. Eu espero que não tenha fotos no, no livro, né? Porque Por favor, né? eu não Por tenho favor. estômago. Mas eu acho a ideia da evolução da medicina fascinante, porque a medicina, de fato, tal como as leis, ela evolui com a tragédia, né? Primeiro a tragédia acontece, aí alguém vai lá e fala, alguém da lei fala, puta, mas você não pode matar a pessoa. Aí vem o médico e fala, peraí que a gente vai tentar resolver. Então, é muito bizarro como muita coisa acontece, muita coisa evolui baseado nas tragédias. E aí eu li sobre esse livro quando saiu na gringa, ganhou muito prêmio na gringa, ou foi citado em várias listas assim de melhores livros, e eu fiquei fascinada com a ideia de ler sobre isso. E aí o e-book estava R$ 10, eu falei, eu já queria ler, enfim, comprei, mas não li, porque eu não leio, né? Obviamente, eu só compro livros, eu não leio.
E aí, quando eu voltar a ler, talvez daqui, sei lá, um ano, aí eu conto pra vocês, sei lá, o que eu achei sobre o livro, mas eu achei interessante a ideia. O bom da cirurgia plástica é que ela começa na tragédia e agora tá na tragédia também, né? Porque o tanto de Sempre foi gente baseada fazendo na merda. tragédia. É, Sempre foi baseada na tragédia. exatamente. Agora o tanto de Bob Esponja que tá Agora, na rua por causa pensa. do ácido Não, às do vezes é a bagulho facial. tragédia da guerra, às vezes é a tragédia genética. É, Cada um decide a sua. exatamente. Ou a tragédia do mau gosto também, né? Tem, é. Aí é a crise do mau gosto, É. realmente, a gente não pode julgar, A que eu não crise é vou ficar estética quieta. até na cara, né? Mas enfim. Exato. Tem um lançamento aí do seu interesse? Tem, eu acabei de ver, porque eu não tinha procurado lançamentos. Que eu reforço que eu estava de férias, eu tô triste de ter que voltar a trabalhar, gente. Me aturem com isso durante esse episódio. Mas eu acabei de ver que vai sair um novo Thomas Bernhard pela Companhia das Letras, o romance chamado Hum, Sim, que é um romance sobre um cientista que se vê num mato sem cachorro. Achei inclusive uma premissa bastante parecida com um inimigo do povo, só que não era um cientista, né? Era um cara que era a favor, era pró-ciência e tudo mais. era um Mas. médico, né? Era um médico, mas nesse caso é um cientista, né? Cientista de estuda, Da da ciência. ciência, isso. Do estudo, Ok. da pesquisa, Aham. né? Da invenção, professor Pardal. Então, eu fiquei muito curioso para ver o Thomas Bernhard trabalhando com essa figura tão excêntrica, né? Tão reservada naquele tema, naquele monotema. E, e tô, assim, a expectativa por Thomas Bernhard, né? A mesma coisa que se eu lançasse Bolanho, essas paradas assim. Sou eu com meus autores de sempre, que eu nunca paro de falar sobre. Muito bom. Bom saber que ainda tem mais Bernhard pra sair, né? Não, tem muito, muito. Ele escreveu muito. Felizmente ou infelizmente, porque acho que ninguém conseguiria ler tudo sem entrar em depressão. E. Mas esse se chama assim, pô, vai ver, ele é mais otimista. É, pode ser. Provavelmente não, mas talvez seja. Exatamente. O livro acaba com um não. Pois bem, o meu último lançamento de interesse vai sair pela Morro Branco. Eu não sei se você viu esse aqui, que eu não sei se você vai gostar, hein? São as Hum. cartas de amor da Virginia Woolf e da Vita Sackville West. Vai sair um compiladão, cara. Ó, e a edição tá bonita, hein? Eu já vi a capa, tá bem bonita, capa dura. Se eu não me engano, com tradução da Camila von Holdelfer. E ela é braba, hein? Ela é braba. E se eu não me engano, ela que traduziu ou organizou, alguma coisa assim. Sim, Tô de olho. É, tá para sair ou já saiu quando esse episódio for ao ar. Quem gosta da Virginia Woolf, acho que a Vita foi uma grande personagem na vida dela, né? Acho que, enfim, quem conhece a vida da Virginia Woolf vai saber disso. Acho que esse livro vem para complementar muita coisa que está faltando sobre Virginia Woolf aqui, principalmente sobre a biografia dela aqui, eu acho. E aí a gente vai ter a primeira vez, acho que é a primeira vez que sai um livro desse aqui no Brasil, principalmente esses de cartas, se eu não me engano. sim, parece que sim. Então, tô de olho e achei belíssima a edição. Então, logo menos, quem sabe, estará aqui na minha casinha. E o momento é Vou pro... ler? Não, mas eu vou ter. E o momento é propício, né? Porque eu acho que a editora 34 acabou de soltar também a reedição dos contos completos. Saiu pela Kozak, naquela edição de mulheres modernistas e tal, né? É, E uhum, demorou esses anos todos pra editora 34 lançar, então as duas saem casadinhas ali, muito bom. Muito. Aí, a basicamente. chance de ler mais Virginia Woolf, quem não gosta. E a Morro Branco surpreendendo, né? Eu não esperava Porra, eu tô que as cartas da chocante sair Virgínia. pelo Morro Branco. É, real. Mas maneiro. É uma Achei. editora que tá ganhando muito minha simpatia. Não, não, tem que pulverizar. Tem que pulverizar, porque senão sentam em cima e não sai nunca. Não Então sai nunca. vamos pulverizar mesmo. Sem problema. Total. Não reclama. E por fim, a Camila soltou a única resenha que eu respeito sobre o Graça Infinita do David Foster Wallace. Essa é uma resenha que vale a pena ser lida e relida, mano. Procurem no site dela. É real. Eu nunca recomendo resenha de ninguém aqui, mas essa resenha em específico é uma coisa de louco.
É uma coisa de louco. E espero que Põe vocês. põe o link no site. Boto. E espero que vocês se sintam convidados a ler Graça Infinita. Ninguém se sente convidado a ler Graça Tem que se Infinita, Caio. sentir, tem que se sentir. É impossível. Todo Eu mundo, tenho ele aqui faz 10 anos já, desde que saiu. todo mundo Ele precisa. tá só aqui. Ele tá aqui me olhando todo dia, eu olho pra ele e falo oi, e aí ele fica aqui, Todo mundo, acumulando pó. todo mundo precisa pular carnaval na pipoca, entendeu? Todo mundo precisa dar um mergulho em si. Meu Todo, Deus. todo mundo precisa fazer uma trilha de 7 dias e acampando legal. E todo mundo precisa ler Graça Infinita, entendeu? Eu vou É isso. acampar. Que coisa horrível. Contato com a natureza, cara. Contato. Caio, Dormir. Caio, vamos encerrar esse Dormir podcast. coberta por estrelas, cara. No frio? Não, não. Bota um saquinho Eu de gosto de dormir qualquer cobrir. aí. Eu durmo coberto por dois edredom A, e man, dois gatinhos. a mantinha da Lojas Americanas custa R$ 26,90 até hoje. Nunca mudou de preço. Por isso que faliu. Por isso que faliu. Vamos encerrar esse podcast, vamos encerrar esse episódio, porque tá ficando muito lúdico. Eu já não Sim, tô gostando. sim. Tá ficando demais pra minha cabeça. Mas é isso, encerramos maio. É, logo menos você volta a trabalhar. Eu vou ter 2 semanas de férias em junho, então a gente vai trocar os papéis aí. Não o mês inteiro, infelizmente, mas quem sabe aí eu leia um livro para poder ficar feliz. Se puder ser o do mês, eu agradeço. Eu vou tentar, eu vou fazer um esforço aí para ser do mês, Fechou, obrigado. mas não prometo nada, porque Não, tranquilo. Só ler pra, também não é fácil, né? só pra Não colocar é uma para qualquer um. pressão popular, pressão popular. A gente apela pro povo. Mas eu vou tentar de verdade. Tranquilo, tranquilo. Sem pressão. Mas com Temos pressão. episódio Temos o episódio. e tchau. Tchau.